Olá, preste bastante atenção nessa advertência em relação aos falsos ensinos, ao falso entendimento da Bíblia, que tem levado muitas pessoas a não viverem o verdadeiro evangelho, não entenderem o propósito que a palavra de Deus tem para nossa vida e principalmente nós estarmos marcando o passo quando a gente deveria estar adiante na nossa jornada espiritual. Não seja mais enganado. Olha que o pastor Arilton e o Rodrigo Silva têm alertado e poucos têm ouvido. Você não vai ser o que não vai ouvir, né? Espero que você ouça, compartilhe e divulgue. É uma verdade incrível para você guardar só para você. Essa história de que eu tenho o espírito e saio rolando, fico pulando e gritando, aonde está isso na Bíblia? Onde você encontra essa orientação aqui nesse livro? O que está acontecendo hoje com muitas igrejas é o que nós já abordamos aqui em outros programas. A pessoa lê um texto do jeito dela e quer interpretar do jeito que ela quer interpretar para ensinar a igreja, e acontece que muitos membros acabam sendo cativos desse líder espiritual, e como você mencionou outro dia, se você questionar o ensino do pastor, é questionar a sua autoridade. É ser chamado, que palavra você usou? Rebelde. Um rebelde. Rebelde Verdade. porque está questionando. Eu estou falando para alguém que na sua igreja acontece isso, lá se diz que é o Espírito Santo, e todo mundo começa a pular, todo mundo cai, rola pelo chão. Eu queria que você questionasse o seu pastor e perguntasse: pastor, onde está nesse livro aqui a evidência de que isso é o Espírito Santo? Quando é que alguém foi batizado com o Espírito Santo e teve esse comportamento? Me dá um exemplo. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser taxado de rebelde. Porque quando você desafia certas autoridades pastorais, de bispos, missionários, autodenominados missionários, você é tratado de forma diferente. Você passa a ser perseguido e ridicularizado. Por quê? Porque muitos não têm uma resposta para te dar na Bíblia. Eu tenho um conselho para você. Sai de igreja assim. Sai dessa igreja. Se a igreja não quer ensinar a Bíblia como ela é, e se a igreja não quer provar pela Bíblia as coisas que acontecem ali dentro da igreja, não é um ambiente para você ficar, você que é um cristão sincero. Sabe por quê? O ambiente para você ficar é onde se estuda a palavra de Deus, aonde esse livro é exaltado, é examinado em todo culto, e onde tudo o que nós fazemos tem a sua base nele. Se isso não acontece na sua igreja, sai dela. Você corre um sério risco de ser envolvido nesses enganos e perder a sua salvação. Eu estou dizendo isso para você porque é a Bíblia quem manda dizer. Lá em Apocalipse 18, 2, 18, 4, Deus diz assim para o seu povo: sai de Babilônia, povo meu. E Babilônia em Apocalipse é confusão. Se a igreja é uma igreja de confusão, se todo mundo grita, se ninguém entende ninguém, se não há claro ensino, se não há leitura e explicação da palavra, isso é confusão. Sai disso. Se você quer vida eterna, você tem que buscar a palavra, tem que buscar a compreensão da verdade e não confiar a vida inteira no que disse o pastor, o missionário, o bispo, o sacerdote, quem quer que seja. Mesmo aqui, a gente não ensina aqui que você deve confiar no que eu estou dizendo. O que eu digo aqui é que você tem que pegar a sua Bíblia e conferir, para saber se o que nós estamos dizendo é bíblico ou não. É por isso que a gente oferece para você um curso grátis, um guia grátis, porque lá tem todos os textos. E talvez você não consiga ler junto com a gente, porque são muitos, mas você tem eles de forma impressa. E você pode em casa conferir texto por texto e dizer se o pastor Arilton está falando a verdade ou não, para você tomar uma decisão. O mesmo é com vocês. Nós estamos juntos há 4 semanas. Vocês têm que perguntar: escuta, o que ele está falando, está provando na Bíblia ou ele está inventando? O nosso trabalho aqui é estudar a Bíblia. É deixar esse livro falar. Então, quando a Bíblia fala, o argumento humano perde o seu valor. É a Bíblia. Você entendeu a importância da gente ter o discernimento claro a respeito das escrituras sagradas? Olha o que o profeta Oséias escreveu em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento.
Os líderes religiosos não estavam fazendo o seu trabalho. As pessoas não estavam ouvindo a clara voz de Deus. E quando não há uma verdade estabelecida, a mentira prospera. Então, o que a palavra de Deus nos diz? Examinai nas Escrituras, pois julgar-se ter nelas o conhecimento da vida eterna, e são elas que testificam de mim. O contexto desse vídeo e dessa mensagem não é para que você abandone, chute o balde, saia da igreja e diga a verdade, a igreja não serve para nada, roubam dinheiro e tudo mais. Eu sabia que era um grupo de enganadores, não, mas é para você entender que aonde você está, você sempre tem que estar atento, buscando que o que é falado está em harmonia com o que é escrito na palavra de Deus, para que você entenda que você está seguindo o caminho de Deus, não o caminho de homens, não que o assim diz a pessoa, mas o assim diz o Senhor. Pastor, isso é enfático, é cirúrgico, ele fala o que tem que falar, mas ele fala uma verdade que é preciso, sem meias palavras, que a gente precisa ouvir. Então preste atenção agora no último vídeo, que o Dr. Rodrigo Silva dá mais um ponto importante e vital para a gente entender esse contexto. O que está fazendo muitas pessoas aderirem ao Evangelho é o medo do inferno. Elas estão indo pelo motivo errado. Não é a advertência em relação ao inferno que me faz ter saudade do Jardim do Éden. Não é o medo de queimar para sempre com o diabo que deve ser o motivo para me levar aos pés de Jesus. O que tem que me levar aos pés de Jesus não é o medo de nada. Pelo contrário, é a vontade de estar com meu Salvador. É o amor que eu sinto por Ele. 1 João capítulo 4, versículo 17. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. Tá certo? Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Confie no dia do juízo. E o texto continua no verso 18. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. É o medo que envolve o castigo, e quem teme não é aperfeiçoado o amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Amém? O inferno Forte. é algo que eu não quero, não pelo medo de ficar queimando para sempre. Precisa dizer mais alguma coisa? A gente precisa entender que as escolhas cristãs, ou a vida cristã, é uma escolha de vida ou morte. A gente não luta pela sentença, mas a gente luta pela bênção. A gente luta pelo presente, pela dádiva que é alcançar a misericórdia a ponto de Cristo voltar, que é o ressoar da trombeta. Nós, os vivos, sermos transformados, e os mortos em Cristo serem ressuscitados e transformados, e todos estarem no mesmo céu e na mesma terra. O sentido do inferno, da perca total da existência, é a falta de Deus, no sentido mais pleno da palavra. Muitos têm pintado inúmeros tipos de inferno, purgatórios e penitências, mas a consequência final do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Senhor não tem prazer em punir o ímpio. Deus não tem lado e preferidos, Deus tem os seus. E o que são os seus? O que aceitaram a mensagem, o que mudaram a sua vida e o que pela graça de Deus e pelos méritos de Jesus foram salvos. E essa mensagem abençoe a tua vida e você possa entender o conceito de aprender na verdade, viver na verdade, entendendo que mais do que querer saber se existe ou não o inferno, a gente precisa estar preparado para a volta de Jesus, porque é aí que tudo fará sentido e nós seremos retribuídos conforme as escolhas que fizemos hoje. Que o Senhor te abençoe, para que você entenda que o maior preço Jesus pagou, mas ninguém vai para o céu de graça.